Olá, essa é a segunda parte da aula sobre adição e substituição nucleofílica acílica. Novamente, essas três aulas que nós vamos conversar estão nos capítulos 6, 10, 11 e 23 do Claydon. Nós falamos de adição nucleofílica a carbonila de aldeído cetona e agora nós vamos falar um pouco sobre as mesmas reações que acontecem com derivados de ácido carboxílico. Tá? Então, de forma geral, o derivado de ácido carboxílico sofre um ataque nucleofílico, forma um intermediário tetraedral, que é uma espécie zwitteriônica nesse caso aqui, tem uma transferência de próton do intermediário para o solvente, do solvente de volta para o oxigênio, que tem carga negativa, você forma um intermediário neutro, e aí você expulsa o grupo abandonador, nesse caso aqui o cloreto, dá composto, no caso aqui a amida protonada, perde-se o próton e dá o produto da reação. A reação é diferente de uma reação de substituição em carbono saturado, porque vocês se lembram, né? Por exemplo, essa reação aqui, uma reação SN2, então a gente tem um ataque nucleofílico aqui do nucleófilo, tem um intermediário, o estado de transição, e você forma um produto com inversão de configuração. Aqui, no caso dessas reações que nós vamos fazer, o nucleófilo sempre forma um intermediário tetraedral, no caso, ok? E aí, diferente do que a gente falou para a aldeído de cetona, vai ter um grupo abandonador dando o produto da reação. E isso é um equilíbrio, essa última etapa, ela pode estar mais ou menos deslocada na formação do produto. Basicamente é isso. Como eu disse, a reação ataque nucleofílico ao derivado ácido carboxílico, esse X aqui diferentes grupos, pode ser OH, no caso de ácido carboxílico, pode ser um OR, no caso de um éster, pode ser uma amida, um grupo amino, né, ou um acetato, no caso do anidrido de ácido. Em todos os casos, o ataque nucleofílico do nucleófilo leva ao intermediário tetraedral, uma passagem do carbono sp2 para o carbono sp3, né, e aí essa carga negativa aqui gerada volta e dá o grupo abandonador, né, dá o produto da reação com a expulsão do grupo abandonador. Um jeito de pensar nessa última etapa aqui, né, vai depender de quem é esse grupo abandonador aqui e quem é o nucleófilo, obviamente. Então, por exemplo, se a gente fizesse a reação de um aldeído ou uma acetona com o reagente de Grignard, né, que a gente fez entrar aqui esse grupo etila, aqui a gente teria três possibilidades de sair grupo abandonador. Poderia sair hidreto, poderia sair o carbônio metílico ou o carbônio etílico. Qualquer um desses três são bases muito, muito fortes, então não há possibilidade deles saírem. Consequentemente, o que a gente faz acaba ficando com o intermediário tetraedral como produto. Quando a gente protona, faz o workup da reação, a gente tem um álcool correspondente. Né? Então, no caso do aldeídos e cetonas, quando acontecem essas reações, não há formação não tem saída de grupo abandonador, tá? Então, lembre-se que quanto mais forte a base, pior o grupo abandonador. Então, aqui, por exemplo, o carbônio, o amideto são bases bastante fortes, péssimos grupos abandonadores. Então, aqui no caso de cetonas e aldeídos, não aconteceria a saída do carbônio, né? Então, quanto mais fraca a base, melhor o grupo abandonador e mais fácil a reação acontecer. Aí, por essa razão que o cloreto de ácido é um dos reagentes, aí, os derivados de ácido carboxílicos mais reativos. Então, aqui de novo a reação de formação de um éster, por exemplo, o álcool ataca o ácido carboxílico, forma um intermediário tetraedral e dá o produto da reação. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, a gente poderia pensar que seria, aqui a gente poderia sair desse intermediário carbono metílico, etóxido ou cloreto, tá? Então, a metila não sai porque ele é a base mais forte dos três, o etóxido também não sai,
porque ele é uma base mais forte do que o cloreto, então acaba saindo o cloreto, que é a base mais fraca desses 3 grupos que poderiam sair do intermediário tetraedral. Derivados de ácido carboxílico, que nós vamos comentar, é o ácido carboxílico em si, cloreto de ácido, éster, anidrido de ácido e amida. Ok? Nós vamos falar um pouco sobre a reatividade deles e como a gente obter um produto desejado. Mais do que um desses derivados pode ser usado para formar o mesmo produto. Por exemplo, se você reagir um cloreto de ácido ou anidrido de ácido com o mesmo álcool, você tem um éster correspondente igual. Tá? Aqui o que vai diferenciar é qual o derivado de ácido carboxílico que você usou. Por exemplo, aqui eu já posso adiantar que o cloreto de ácido é mais reativo do que o anidrido de ácido, embora os dois sejam bons para fazer essa reação aqui que está sendo mostrada. Né? Então, mais do que um produto, mais do que um derivado de ácido carboxílico pode ser usado para obtenção do mesmo produto, ok? Então, aqui, nesses 2 casos que eu acabei de falar, qual que seria o mecanismo? O álcool, aqui no caso, ciclohexanol, ataca o cloreto de ácido, você forma um intermediário tetraedral, protonado, vem a base, tira o próton, né? Você forma o derivado com carga negativa, essa carga volta, sai o cloreto, que é o grupo abandonador, e dá o éster. Tá? No caso do anidrido, o álcool ataca um dos carboxilatos, aqui tanto faz, que os dois são simétricos, tem um intermediário tetraedral. A base, no caso, que é piridina, que é só um aceptor de próton, é usado para tirar o próton. Você tem o mesmo tipo de intermediário, instável aqui, a carga volta e sai o acetato. Então, essa reação aqui é mais favorável no caso do cloreto de ácido, porque o cloreto é uma base mais fraca do que o acetato. Então, a última etapa é bastante favorecida. Além disso, o cloreto de ácido é um eletrófilo mais forte do que o anidrido de ácido. Okay? Então, 2 fatores favorecem a reação com o cloreto de ácido. A gente vai falar já disso. Quando, dependendo, essa reação, né, de formação do produto depende muito não só do grupo abandonador, mas quem é o nucleófilo que você usou e quão bom é o eletrófilo que você usou de partida. Tá? Então, esses 3 fatores influenciam. Nós já falamos um pouquinho sobre o uso de diferentes eletrófilos. Aqui, sempre a base mais fraca vai ser deslocada, mas o que dizer quando a gente tem um nucleófilo, grupo de partida, mais ou menos com a mesma basicidade? Tá? É o exemplo que eu vou dar aqui abaixo. Então, quando a base, o nucleófilo é a base mais forte, você sempre desloca a base mais fraca. Agora, e se o nucleófilo e o grupo de partida tiver a mesma basicidade? Né? O que acontece, por exemplo, nesse caso aqui abaixo. Quando você reage o ácido carboxílico com metanol, né? Forma derivado o intermediário tetraedral e pode sair aqui água e dar o éster. Acontece que o metanol, que é o nucleófilo, e a água, que é o grupo de partida, tem a mesma basicidade. Então, isso quer dizer que quando você vai tentar fazer um éster a partir de ácido carboxílico e o álcool correspondente, isso é um equilíbrio que é difícil de ser deslocado, porque o grupo abandonador tem a mesma basicidade do que o nucleófilo de partida. Então, essa reação é totalmente reversível. Tá? Se você quiser fazer o éster, seria melhor usar um derivado de ácido carboxílico mais reativo, por exemplo, um anidrido de ácido. Se você, nessa reação aqui embaixo, por exemplo, se você reagir o anidrido de ácido com alcóxido, a reação é muito mais deslocada aqui na produção do produto, porque o alcóxido é uma base muito mais forte do que o acetato, que vai ser o grupo abandonador aqui, no caso do anidrido. Se você quiser fazer uma amida, também a reação vai dar certo, porque a amina é uma base, que é o nucleófilo, é uma base mais forte do que o acetato, que é o grupo abandonador. Um jeito da gente pensar sobre a reatividade aqui do eletrófilo, que é o derivado de ácido carboxílico, a gente pode pensar olhando
no deslocamento da banda da carbonila pelo infravermelho. Aqui, quanto mais conjugado esse sistema aqui do grupo que está ligado do derivado de ácido carboxílico com carboxilato, quanto mais conjugado, menor esse número aqui da frequência da banda da carbonila no infravermelho. Isso quer dizer que o carboxilato é muito mais deslocalizado que o amida, que é muito mais deslocalizado que o éster, que é mais deslocalizado que o anidrido, que é mais deslocalizado que o cloreto de ácido. Isso quer dizer que a carga aqui em cima do cloreto de ácido é muito mais pronunciada do que a carga aqui do anidrido, do que a carga num éster, do que a carga na amida e muito menor aqui de um carboxilato. Ou seja, o cloreto de ácido é muito mais eletrofílico do que o anidrido, do que um éster, do que um amido, do que um carboxilato. Tá? Aqui só um detalhe, se você tentar fazer uma reação de ácido carboxílico com amônia como nucleófilo, não vai dar amida, mas sim vai dar, na verdade, uma reação ácido-base, você vai ter o acetato de amônio como reagente. Então, a etapa lenta aqui da reação é sempre o ataque nucleofílico do nucleófilo no carboxilato, seja a reação com aldeído de cetona, seja a reação com derivado de ácido carboxílico. Se a gente usar catálise ácida ou básica, a gente aumenta a velocidade com que a reação acontece, né? Então, como que é a catálise ácida aqui, no caso da formação de um éster, por exemplo. Lembre-se que a catálise ela só vai fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Catalisador não desloca equilíbrio, ok? Então, o ácido carboxílico é protonado aqui pelo ácido, o álcool ataca, forma o derivado aqui, intermediário protonado, ele perde próton, forma intermediário tetraedral. Intermediário tetraedral aqui, uma dessas duas hidroxilas é protonada pelo mesmo ácido. A carga aqui em cima da outra hidroxila que não foi protonada volta e sai água e forma o éster protonado que perde próton e dá o produto da reação. Essa reação é deslocada se você tiver pouca água ou foi tirando a água como produto da reação. Então, o jeito de fazer isso é a gente usar um fluxo de gás HCl seco ou ir tirando a água através da destilação, utilizando um equipamento de Dean Stark, que eu já falei várias vezes, ou usando agentes secantes que absorvem a água do sistema, como sílica gel ou peneira molecular. Com isso, você desloca o equilíbrio na formação do éster, caso você use a reação de ácido carboxílico com álcool para fazer a esterificação. Outra reação que é interessante é a hidrólise de um éster. Né? A hidrólise de um éster pode ser feita catalisada por ácido ou base. Se você fizer uma hidrólise de éster catalisada por ácido, a reação é reversível. Se fizer hidrólise de éster catalisada por base, com hidróxido, a reação é irreversível, como a gente vai falar já já. Tá? Então, aqui a hidrólise do éster protona, forma o éster protonado, a água ataca, forma tem a transferência de próton, forma intermediário tetraedral neutro, agora o próton protona o oxigênio do álcool, não o da carbonila anteriormente, a carga negativa aqui da hidroxila volta, forma o ácido carboxílico protonado, perde o próton e dá o ácido carboxílico. Aqui é o inverso da reação de esterificação, reação de hidrólise de éster. Tá? Essa reação também, se você fizer, em vez de um álcool, usar em vez da água usar um álcool diferente do que está ligado aqui ao éster, você tem uma reação de transesterificação. Pode ser vista aqui, é a mesma reação de cima, só que aqui o nucleófilo é a água, no caso da hidrólise, e na transesterificação é um álcool diferente do álcool que estava aqui, obviamente, né? Então a reação é protona, mesma coisa que protona, sempre começa pela protonação. O álcool ataca
o éster protonado aqui, você tem um intermediário protonado, veja que é similar a esse aqui, aí perde próton, dá o derivado neutro, que é a mesma aqui. Agora, o próton protona o oxigênio aqui do éster que já estava na molécula, que é a mesma coisa que acontece aqui, veja, mesma etapa. E aí a carga, a dupla que está em cima do oxigênio volta aqui e sai o álcool correspondente, no caso da hidrólise, e nesse aqui da reação de transesterificação, com bons rendimentos. A hidrólise catalisada de éster catalisado por base é irreversível, porque no final você vai ter um carboxilato, e esse carboxilato não sofre ataque nucleofílico. Sofre por dois motivos. Um é que aqui você tem uma boa conjugação, então a carga negativa, carga positiva aqui em cima desse carbono é muito baixa, então ele é péssimo eletrófilo, e tem uma repulsão da carga negativa aqui do carboxilato e do nucleófilo. Por isso a reação é irreversível, que no caso a hidrólise de éster catalisado por base é irreversível. Essa reação é muito usada para, por exemplo, você fazer sabão. Você vai pegar um triacilglicerol, reagir com, que é uma gordura, né? Gordura vegetal, gordura animal. Quando a gente reage com hidróxido em meio com água, em meio aquoso, sob aquecimento, a gente produz uma série de ácidos carboxílicos que, na verdade, são surfactantes, assim que fazia sabão antigamente. Amidas podem ser hidrolisadas em meio fortemente ácido ou fortemente básico, tá? Então, o mecanismo de reação é a amida é protonada, forma a amida protonada aqui, a água ataca, forma intermediário com carga em cima da água, forma um derivado intermediário tetraedral neutro, aí o próton protona agora o nitrogênio, para poder sair, para ser um bom grupo abandonador, a carga volta aqui do oxigênio, sai a amina, que nesse caso a amina é protonada em meio fortemente ácido, isso impede com que haja um ataque nucleofílico aqui no ácido carboxílico e a reação seja reversível, ou seja, a hidrólise de amidas em meio ácido é irreversível. O mesmo ocorre em meio básico, tá? Se o nucleófilo ataca aqui, a amida tem um intermediário dessa vez carregado negativamente, volta a carga, sai o amideto, só sai o amideto porque o mito é fortemente alcalino, e a gente tem um carboxilato que não sofre ataque nucleofílico do amideto de novo, porque ele tem a repulsão e porque ele é pouco eletrofílico, mesma argumentação que a gente usou para a hidrólise de éster. Como se pode fazer cloreto de ácido? A gente faz cloreto de ácido em laboratório usando ácido carboxílico, cloreto de tionila ou pentaclorofósforo ou triclorofósforo, PCl3. Tá? Pode usar qualquer um desses três compostos. O mecanismo aqui é um pouquinho estranho, tem várias possibilidades de mecanismo. Essa daqui é do Claydon, né? Então, a gente tem um ataque nucleofílico aqui do ácido carboxílico ao enxofre do cloreto de tionila. Você forma esse intermediário. O cloreto que saiu aqui abstrai o próton, dá um intermediário instável, que é protonado aqui, e o cloreto ataca, formando o intermediário tetraedral. E na expulsão do grupo abandonador, a gente expulsa HCl, dióxido de enxofre e forma o cloreto de ácido. Tá? Uma reação parecida aqui com um PCl3 ou PCl5, a um ataque da dupla da carbonila no enxofre, forma um intermediário parecido, o cloreto ataca e você expulsa PCLO, que fica na solução sólido, e dá o cloreto de ácido correspondente. A mesma coisa aconteceria com PaCl3, mas nesse caso seria PoCl2 que você teria como produto. Então, esse é o jeito que a gente usa para fazer cloreto de ácido. Por que é interessante fazer cloreto de ácido? Porque eles são derivados de ácido carboxílico bastante reativos e geralmente o equilíbrio é deslocado para a formação do produto, que é o que você quer em química orgânica, ter uma reação
que você tem um produto em grande quantidade, sem ter que ficar deslocando equilíbrio. Aqui um resumo de tudo que a gente falou, como a gente transforma um derivado de ácido carboxílico no outro, né? As bandas de infravermelho e tem a ver com a eletrofilicidade do derivado de ácido carboxílico, então mais reativo é o cloreto de ácido, depois anidrido de ácido, depois éster, amido e carboxilato, né? Como a gente transforma um no outro, como é que a gente faz cloreto de ácido a partir de cloreto de tionilo, PCl5, PCl3, né? E aqui a reação global de como acontece a reação de derivados de ácido carboxílico.